Então, Nicolás, eu acho legal a gente se apresentar, até porque a gente não se conhece e eu não sei quem vai estar assistindo esse vídeo se vai saber quem nós somos também, né? É uma boa ideia. Então, eu vou começar. Tá Eu sou bom, o Alisson comece. Muotri, eu sou um cientista que trabalha com autismo. Eu procuro entender as causas e o que causa o autismo e se tem alguma forma de eu poder ajudar as pessoas que são autistas. Ah, que legal. E eu sou o Nicolas Brito Salles, eu sou um adolescente de 16 anos autista que dá palestra pelo Brasil inteiro sobre autismo, sobre a minha vida. Eu sei, eu fiquei sabendo de você E eu também fiquei sabendo de você. e aí me interessei muito da gente conversar. Conversei com uma médica sua, a doutora Sueli, conversei com a sua mãe também e graças a Deus a gente conseguiu se encontrar e ter essa conversa. Sim. Eu sou muito curioso, eu tenho muitas perguntas para você. Eu também tenho algumas perguntas para você. Tá bom. Quem que começa? Você começa. Eu começo, tá legal. Conta pra mim um pouco dessa tua história. E eu tô mais interessado em saber em que momento você percebeu ou você reconheceu que você era autista. Então, quando eu era pequeno, seria difícil para minha mãe falar e explicar com detalhes o que era o autista, né, para mim. E quando eu comecei a falar com 4 anos, não, eu comecei a falar com 2 anos, mas conversar assim, comecei com 4, aí depois eu não falei mais, aí depois eu só falava ecolalia, e aí depois só com 12 anos eu comecei a conversar, me comunicar mesmo assim. Então levou um tempo, mas quando eu tinha uns 7 anos, ela me falou uma história assim: olha só, filho, quando você estava no céu, você estava falando com Deus. E aí depois ele estava tendo uma reunião com todos os anjinhos especiais dele. E aí depois ele te mandou aqui na terra e ele falou assim: filho meu, você vai para a terra numa missão muito difícil. Você vai ajudar um casal e depois você vai descer na terra, você vai amar esse casal e eles vão te amar. Você nascerá no dia 26 de fevereiro de 1999. Aí depois eu falei: mas, Senhor, como é que eu vou sentir o mesmo amor que eu sinto por ti? Como é que eu vou sentir o mesmo amor que eu sinto com você? E como é que eu vou chamar outro homem de pai? E como é que eu vou chamar uma mulher de mãe? E ele: pode ir, filho meu. Estarei aqui no céu te esperando. No começo, muitos não entenderão você, mas depois você vai descer na terra com as pessoas te entendendo, com a sua missão cumprida. E aí depois ele me disse tudo isso, aí eu desci na terra e aí a minha mãe me afirmou que eu era uma pessoa especial. Foi assim que ela me explicou o autismo. Entendi. E por que você falava, parou de falar e depois voltou a falar de novo? O que aconteceu? Olha, sinceramente eu não me lembro muito dessa época, por causa que eu não falava assim, claro, digamos assim. Quando eu parei de falar, acho que com 4 anos, a minha mãe e o meu pai, eles me levaram para um carrossel. E eles sabiam que eu amava carrossel quando eu era pequeno. E aí depois, quando eles me colocaram lá no carrossel, eu fiquei rodando. E aí depois eles ficaram me olhando, aí depois eles viram que eu dava algumas risadinhas, não é? Por causa que eu quase não me expressava, eu só ria por nenhum motivo e chorava por nenhum motivo, balançava para trás e para frente. Aí depois quando eles estavam me vendo lá girando no carrossel, eu tava dando umas risadas. Aí depois eles falaram assim: ó, ele vai voltar. E aí depois eu comecei a falar de novo, mas não conversando, me comunicando, só com ecolalias. E você se sentia de alguma forma diferente? Você achava que você era diferente? Bom, eu não, eu tipo me achava
assim, digamos assim, eu não me comunicava direito com outras crianças, mas eu não sabia que eu era assim mais diferente delas, né? Porque todos nós somos diferentes. Mas pelos meus comportamentos de autismo eu não sabia. Tá, tá. E agora que você tem essa visão, que você consegue olhar para o teu passado, ver como que você era, quando você encontra uma criança autista que está naquele estágio que você estava, né, o que você acha disso? O que você imagina que esteja passando na cabecinha daquela criança? Você fez uma pergunta difícil. Bom, normalmente isso depende dos traços, né, do autismo, por causa que tem os autistas mais severos, né? Eu vejo os autistas mais severos passando, eu não sei o que passa na cabeça deles, o que eles podem fazer, né? Mas também tem os autistas com grau mais leves, que eu talvez não sei o que eles passam na cabeça. Talvez eles possam ter pensando em futuros, pensando o que eles querem fazer. Eu, sinceramente, particularmente, não sei. E aí você mencionou o futuro, né? Como que você vê o seu futuro? Você tem algum interesse que você gostaria de seguir? Alguma profissão? Sim, o meu futuro eu pretendo me casar e também ter uma família muito bonita, e eu também quero sustentar a minha família. Eu também vou querer marcar muitas coisas para sair com os meus amigos de infância. E quantos amigos de infância você tem? Aí depende, por causa que eu pesquisei na internet que cada ano que se passa, quase 6 anos que se passa, você vai perdendo mais de 5 amigos para passar mais anos para ter mais novos amigos. Foi isso que eu pesquisei. Agora, de infância, isso vai depender do meu futuro, por causa que eu já tenho vários amigos agora adolescentes, que no meu futuro, quando eu tiver uns 35 anos em 2034, aí depois eles vão, assim, eu vou considerar eles meus amigos de infância na adolescência, e eles vão estar mais velhos. É verdade. Você tem amigos autistas e amigos não autistas? Eu tenho amigos autistas e não autistas. Você tem alguma preferência entre eles? Não? Não, pra mim, eles são os meus amigos só. Tá certo. Tá certo. Você pode ir fazendo pergunta pra mim também. Tudo bem. Então, eu vou te fazer uma pergunta então. Você mora nos Estados Unidos, não é? Correto. O que te chamou a atenção para você morar lá? Eu fui para lá já para trabalhar, né? Eu tinha feito uma carreira científica no Brasil e eu percebi que nos Estados Unidos eu teria um pouco mais de condições para executar o trabalho que eu queria fazer, né? E quando eu fui lá e comecei a trabalhar pela primeira vez, eu percebi que eu era tipo uma criança num jardim da infância, cheio de brinquedos novos, e me entusiasmei tanto que foi passando o tempo, eu fui me empolgando e hoje em dia é a minha casa, né? Sei, que legal. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Você pode criar uma cura para o preconceito? Essa é uma pergunta difícil, né? O preconceito, ele não tem cura, ele faz parte da nossa qualidade de ser humano, né? Todo ser humano tem um conceito prévio de algumas coisas e evolutivamente, na nossa história da evolução humana, isso é uma qualidade humana muito importante, permitiu que a gente, como espécie, sobrevivesse, né? Então, não existe uma cura para o preconceito, mas você combate o preconceito ou diminui o preconceito com informação, que é justamente o que você está fazendo agora, né? Então, essa é uma forma de combater o preconceito, né? Você sente preconceito? Eu tenho que confessar que eu já senti, né? Mas não sinto mais. E você já sentiu preconceito? Sim, eu acho que todo mundo que é diferente ou que trabalha com uma criança especial acaba passando por situações, né, que podem parecer preconceito. E no começo isso me chateava muito, para falar a verdade. Hoje em dia eu já sei que é uma reação normal, né? Então é como você apresentar algo novo,
a curiosidade humana todo mundo vai querer saber, vai querer ver o que está acontecendo. Aquela criança que grita. Eu tenho um filho autista, né, o Ivan. Sim. E ele, quando sai na rua, ele tem as estereotipias dele, ele tem as manias dele, que chamam muita atenção, né? Quando ele era pequenininho, passava um pouco desapercebido. Agora que ele está crescendo, vai ficando mais claro isso, né? E as pessoas olham. Eu, sinceramente, aproveito hoje em dia essa situação para explicar. Olha, meu filho é autista, o autismo é isso, acontece assim, assim, assado. E o que eu percebo é que com esse tipo de informação eu desarmo as pessoas, elas passam a se interessar e até me ajudar. O senhor precisa de alguma ajuda? Quer que eu segure a porta? Então isso é muito legal, né? Então eu sou otimista com relação à humanidade. Eu acho que se tiver a informação correta, né, o que a gente acha que é um preconceito, acho que vai sumindo, né? É, verdade. O que mais você quer me perguntar? Bom, eu acho que eu tenho mais uma pergunta para você. Como é que você se sentiria quando você se passasse em um momento que você está combinando, só que você está combinando ele muito em cima da hora e você tipo pensa que tem que fazer isso logo? Por exemplo, amanhã eu vou ter feira de ciências. Uhum. E eu vou apresentar. O tema vai ser sobre telescópio e luz. Uhum. E aí depois eu prometi para os meus amigos que quando a gente nós 4 fizéssemos a apresentação direitinho, a gente ia fazer uma vaquinha para que a gente pagasse uma pizza, não é? Pra gente. Foi isso que a gente combinou. Só que a gente não combinou isso direito. Como é que você se sentiria numa situação dessas? Sinceramente, eu não gosto muito de ser pego de surpresa também, né? Então não é uma situação que me deixa confortável. Mas se eu estou entre amigos, tudo é válido, né? A gente pode rachar a pizza, pode não comer a pizza, pode ir para outro lugar. Eu sempre tento aproveitar a situação e tirar o melhor dela, mesmo que não seja aquilo que era esperado, né? Verdade. E você sabe qual é a diferença da inteligência do autismo diferenciada com alguns autistas? Sim. É uma pergunta muito interessante. Essa questão me atrai muito, né? Por que alguns autistas teriam certas habilidades que, em geral, podem até estar acima da média, né? Então, conheço casos que fazem cálculos muito rápidos, que eu não consigo, eu preciso de uma calculadora e o garoto ali já calculou tudo, né? Como que isso acontece no cérebro humano? Então eu tento entender isso daí, né? E a gente usa um modelo, que eu não sei se você sabe, a gente usa um modelo baseado em células-tronco, né? Onde eu pego um pedaço da sua pele e eu levo isso para o meu laboratório e eu consigo, através de uma transformação genética, transformar aquela pele num mini cérebro de Nicolas ali. E eu consigo estudar, em teoria, o que estaria se passando nesse mini cérebro, né, para tentar entender o cérebro autista. Esse é um mecanismo que a gente tem, né? E o que eu espero um dia é poder fazer isso com crianças ou com indivíduos que tenham essas habilidades, entender de onde que elas surgem, por que elas surgem, né? Seriam mais conexões sinápticas, seriam formas da informação navegar no cérebro mais rápido, o que estaria acontecendo, né? Então a gente tem algumas hipóteses de trabalho, mas a gente não sabe direito, né? Sim. Você tem mais alguma pergunta para me fazer? Eu tenho diversas, eu tô indo devagar com você. Não, pode ficar à vontade. Tá legal. Tem uma que eu tenho interesse, que você mencionou agora, né, que os autistas, eles é um espectro, né? Tem pessoas mais afetadas, pessoas menos afetadas, pessoas que saem do espectro. Sim, e que hoje em dia não são mais consideradas autistas, né? Então, levando em consideração esse espectro todo, né, eu gostaria de te perguntar o seguinte, e vamos fazer essa pergunta em duas partes, né? A pergunta para hoje e a pergunta para quando você tinha 4 anos de idade. Se existisse uma pílula que curasse o autismo, você tomaria? Eu estava esperando você me perguntar isso. Eu sei. Então, isto daí
Depende, porque eu amo ser autista, eu não me arrependo. Só que se fosse uma pílula para que pelo menos curasse não tudo do autismo, mas a parte dele, por exemplo, eu tenho estirootipia. Se eu não gostasse da estirootipia, eu queria que só tirasse a estirootipia, não mais nada. Se eu tenho sotaque pausado, eu quero tirar o sotaque pausado, não mais nada. Tipo isso, entendeu? Tá. E se eu te falasse, ou se essa pílula viesse com instruções dizendo que não, né? Que se você tirasse o sotaque pausado, a sua estereotipia da mão iria aumentar mais ainda. Vale a pena? Aí depende, né? Isso daí depende. Se eu, tipo, ah, ficasse muito ansioso e aí depois ficar ansioso no meu nível de 100%, quando, por exemplo, eu estou esperando um dia feliz para amanhã que a gente tinha combinado, e aí depois eu ficar muito ansioso e tiver mais estereotipias ainda, eu acho que não. Certo. Se é que hoje em dia tem alguma coisa que te incomoda muito no espectro autista ou com você, você mencionou do sotaque pausado e tal, mas isso são assim, ao meu ver, você está tirando de letra, a gente está aqui conversando e tal, você está muito bem. Tem alguma coisa que te incomoda muito? No quê? No espectro autista, das características autistas? Não. Você fala das minhas? Sim, das suas. Aí tem uma coisa assim, eu não gosto às vezes do meu sotaque pausado, porque quando às vezes eu fico muito nervoso, eu fico tirando a língua e ela fica no meio dos dentes, às vezes sai saliva, então aí depois eu fico gaguejando às vezes. Mas isso só quando você está nervoso? Só quando eu tô nervoso. Tá. Ou quando eu tô tentando me comunicar com as coisas que eu planejei me comunicar. Aí eu fico assim também. Mas isso também é uma característica tua também, né? Sim. Até a sua forma de falar pausadamente é o que te define hoje em dia, né? Tá mostrando. Esse é o Nicolas. Eu posso ouvir diversas pessoas, mas quando eu ouvir você, eu vou saber, eu sei quem que é esse cara, né? Perder isso às vezes pode ser ruim também, né? Tá. E tem alguma coisa que você gostaria de ganhar que você não tem? Uma coisa que eu gostaria de ganhar, o que eu não tenho. Vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, esses cálculos matemáticos excepcionais. Você gostaria de ter uma habilidade extra? Tem crianças que têm o ouvido absoluto, que saem tocando piano. Bom, então, eu tenho ouvido absoluto e eu toco piano. Tá. Mas eu não gostaria de ter, assim, digamos assim, uma habilidade especial com matemática, né? Porque eu odeio matemática. E eu nem ligo, mas eu queria ter uma habilidade especial para falar línguas diferentes. Eu falo inglês, mas eu não falo, eu falo inglês, mas eu falo francês, mas eu não falo francês fluente, assim. E você gostaria de aprender isso mais fácil? Queria aprender isso mais fácil. Eu também. Mas é difícil, né? Tem que treinar bastante, né? Tem. Você é muito das suas estereotipias, você é muito daquele tipo que gosta de tudo organizadinho e tal, ou isso não te incomoda? Bom, depende de onde eu estiver. Se eu estiver no meu quarto, eu acho que eu vou querer tudo organizadinho. E também na cozinha da minha casa, a sala também da minha casa, mas em outros lugares não. Eu não me incomodo com várias coisas assim desorganizadas. Você, naquele período que você não se comunicava verbalmente, você usava alguma forma de comunicação, né? A linguagem de sinais ou PECs com as figuras? Você chegou a usar alguma dessas coisas? As linguagens de sinais com as mãos? É. Não usei. Tá. Como é que você se comunicava naquele momento que você não falava? Então, eu só mexia a cabeça e eu
É, só mexer a cabeça. Já era suficiente. Já era o suficiente. Que bom, né? Ô Nicolas, e você estava me falando aí do futuro, né? Desses planos para o futuro e tal. De construir uma família e tal. Como que está sendo? Você também me fala que tem diversos relacionamentos. Como é que está sendo essa tua vida de adolescente, né? Agora você já está mais velho e tal. O que alterou para você? Então, Alisson, eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Eu já namorei, né? E aí depois eu terminei o meu relacionamento. E aí depois, hoje em dia, eu saio com os meus amigos, né? Coisa que eu não fazia antes. Assim, sem os meus pais, somente com eles. E aí depois, eu também faço outras coisas de vida de adolescente. Eu fico trancado, eu gosto de ficar trancado no meu quarto mexendo no computador e também jogar videogame, né? É isso que eu gosto. Tem você lê bastante? Tem interesse por livros? Não, eu não gosto de ler. Tá, é mais o videogame mesmo. Exatamente. Tá certo. E esporte? Você faz algum esporte? Tem alguma vontade de fazer? Bom, eu não faço assim oficialmente por aulas assim particulares, né? Tá. Mas eu jogo esportes nas minhas aulas de educação física na escola. Uhum. E eu gosto muito de jogar vôlei. Ah, é mesmo? Sim. Tá. Muitas pessoas acham que eu gosto mais de jogar ou futebol ou basquete. Mas o vôlei é o que te atrai. Vôlei é o que me atrai. Tá certo. Eu perguntei isso porque eu gosto muito do esporte como uma forma de estimular o cérebro, né? Quando você está fazendo esporte, você está, de certa forma, nutrindo o seu cérebro, oxigenando o cérebro, né? Sim. Isso é muito importante. Então, eu recebo, às vezes, diversas perguntas de pais, né? O que eu posso fazer mais com meu filho? Eu sempre falo, tenta estimular esse lado esportivo, né? Porque, assim como a música, né? O esporte mexe muito com o cérebro. Ah, que legal. Então, assim, eu gostei de ouvir que você gosta de jogar vôlei e tal. Nunca perca isso. Ah, sim. Muito obrigado. Quando você for na Califórnia, gostaria que você experimentasse o surf. Te levar para surfar lá. Ah, é? Você já se imaginou surfando? Não. Eu acho que você vai gostar, Nicolas. Talvez, né? Eu acho que vale a pena a tentativa. Tudo bem. E viajar? Você viaja muito com a sua mãe? Viajo. Tá. Mas aí tem que confessar que eu não gosto muito de viajar. É mesmo? Eu não gosto de viajar, Alisson, por causa que quando eu vou viajar, me dá uma saudade de casa, me dá uma saudade do que eu tenho. Aí depois fica ruim. Mas eu viajo muito a trabalho, eu viajo para ajudar as outras pessoas do Brasil. Sim. E para sustentar a minha família. Uhum. E também eu fico às vezes assustado com o que acontece quando, tipo, por exemplo, a gente vai viajar de avião, a gente perde as nossas malas, por exemplo. Isso é horrível, né? Quando a gente vai embora no dia seguinte de avião do estado, a gente, tipo, demora pra fazer o check-in, isso me dá nervoso, sabe? A mim também. É, por isso que eu não gosto de viajar. Não, eu entendo o lado ruim. Tem o lado bom também, de você conhecer pessoas e ver coisas novas. Mas né? tem mais lado ruim do que bom. Tá certo. Qual que é o máximo que você fica fora de casa? Assim, passar uma noite já é um sufoco para você? Ou você consegue ficar 2 noites fora, assim? Aí depende do lugar, né? Se for um lugar que eu gosto, não vai ter problema nenhum. Tá certo. Eu também, de novo, estou comparando com o Ivan, que não gosta também de ficar muito tempo fora de casa. Ele fica 1 noite, 2, e aí ele já fica bem irritadão. Ele gosta de voltar para a casinha dele toda vez que entra em casa, vai para o quarto, ele se sente confortável. Sim. Né? Agora, Alisson, posso te fazer outra pergunta? Lógico. Você já assistiu Rayman? Eu assisti já. Você gostou? Gostei. Achei interessante. Eu vi ele faz muito tempo. Né? Esse é um dos meus filmes favoritos. Tá, o que te atrai ali? No Rayman? É. Bom, ele já me trai
dois atores muito bons, né? Que são o Tom Cruise e o Dustin Hoffman. E o Dustin Hoffman fazendo o papel de autista, ele é muito bom, ele interpreta muito bem. E também a história, não é? Ela também é muito boa. E também o filme tem alguns sensos de humor, mas só poucos, né? Sim. Por causa que o gênero do filme é drama. E é engraçado você falar desse filme, porque esse é um filme que, de certa forma, ajudou a divulgar, né, o autismo. Acho que existe, na linha do tempo, as pessoas antes desse filme não tinham ouvido falar, né? Sim. E depois desse filme elas passaram a conhecer mais o que é o autismo. Verdade. Agora tem um lado negativo também, que acha-se que todo mundo é igual a ele, né? E esquece que existe um espectro, né? Exatamente. Você acha que deveria ter outros filmes de autistas mostrando a vida dos autistas? Acho que teria um benefício? Eu acho que sim, né? Eu acho que deveria sim, poderia ter. Tá. A gente tem que combinar de fazer isso também, né? A gente Sim. podia fazer um filme relatando a vida, acompanhando a vida de alguns autistas, assim, diferentes momentos, diferentes trajetórias, né? Isso seria interessante. Poderíamos. Vamos combinar isso daí. Acho que se você me ajudar, a gente consegue fazer isso em algum momento. Tudo bem então. Que mais? Que você acha que... O que é diferente no cérebro de autista comparado com o dos neurotípicos, né? Porque a gente olha para um ambiente aqui nessa sala, né? E o nosso cérebro ele apaga um monte de coisa e que me permite focar só em você. A gente ouve muito de que o cérebro autista ele não consegue fazer esse filtro, né? Que ele absorve todas as informações. Que você está olhando para o meu rosto agora, você está tendo uma memória fotográfica, são milhares de fotografias que você está tirando e para algumas crianças isso seria demais, por isso que elas não conseguem, né, olhar no rosto. Isso acontece com você? Acontece. Por causa que tem vezes que eu não consigo prestar atenção, porque eu tenho transtorno de déficit de atenção e eu não consigo, assim, prestar atenção direito nas lições da escola. Tanto que as minhas lições, elas são adaptadas, né? Algumas. As que eu não consigo fazer são adaptadas e as que eu consigo fazer não precisam de adaptação. Mas, assim, o cérebro do neurotípico, ele é muito diferente da do autista, né? Só que, assim, eu não sei exatamente assim, depende do autista, se o grau dele for mais leve. Eu não sei qual seria quais seriam as diferenças assim, se comparar com a do neurotípico, se fosse um autista mais desenvolvido, sabe? Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. É como se fosse isso. Tá. Não, entendi. E deve ter uma diferença mesmo, né? A gente fazendo esse trabalho no laboratório de tentar entender como se forma, né, o cérebro autista, a gente acaba descobrindo que existe uma variação, né? Não é tudo igual, né? Tem alguns que funcionam de uma forma mais conectada, outros menos conectada, e é bonito de ver essa diversidade, né? E uma coisa que quando eu olho para essa diversidade, vejo que tem muitos casos diferentes, uma pergunta que eu me faço sempre, né? E que eu ainda não tenho a resposta, mas gostaria de saber qual que é a tua visão disso, né? Por que existem os autistas no mundo, né? Por que eles estão aqui? Aí talvez eu tenha dificuldade de te explicar, mas assim, não tem assim uma explicação da origem deles, né? Mas eu acho que você sabe, com certeza você sabe, né? Que o primeiro autista, o primeiro digamos assim, a primeira relação com um autista, né? O primeiro autista encontrado foi no sul da França em 1799, né? Só que aí depois ele estava jogado na floresta, né? E aí depois um homem ele foi lá, buscou ele, mas ainda não existia vacina nessa época, né? Só que aí
Assim, eu não sei se tem alguma explicação por que nós autistas estamos neste planeta, mas talvez tenha, assim, uma explicação de que eles tenham... É difícil explicar, mas talvez eles tenham, assim... eles estão aprendendo a se relacionar com o mundo para ter novos seres humanos, né, para este planeta. E eles estão aqui para aprender o que é se comunicar com as pessoas, fazer amizade, ser uma pessoa muito importante para o planeta, sabe? Eu acho que eles são isso daí. O oposto também, né? Eles estão para mostrar uma série de outras coisas. Eles estão para mostrar que eles não são nenhum monstro, nenhum retardado. Eles têm condição de viver nesse planeta e que eles têm condição de também ter uma família, amigos, e não podem também ser tratados como lixo, como as pessoas preconceituosas fazem. Uhum. E aí, voltando nesse lado do preconceito, né? Que acho que o autismo nos ensina também até essa... a incorporar, né, a incluir a diferença, e não só do autista, né, mas uma série de outras doenças genéticas ou síndromes neurológicas, né, que podem parecer, né, muito diferente do que a sociedade está acostumado a receber. E acho que no passado as pessoas tinham essa tendência de esconder, né, as crianças não saíam, tal. Acho que hoje em dia o mundo está um pouco melhor, né, permite que a gente saia com os autistas e tenha uma tolerância maior, né? Uhum. Você percebe isso também? Percebo. Eu percebo que os neurotípicos também têm que aprender a conviver com o autista. Eu sei. Tem uma amiga minha que é Asperger e ela fala que da mesma forma que ela acha que é difícil, né, para a sociedade tolerar o autista, ela fala assim, para a gente é irritante ter que viver nesse mundo, né? Então é dos dois lados a coisa, né? Mas quem disse que a vida é fácil? Então, não é nada, né? Exatamente. Os Aspergers também, alguns, eles pensam nisso também. E isso não te desestimula de forma alguma, né? Eu percebo você muito, muito otimista, muito desbravador, assim, né, de querer entender esse mundo, de se expõe bastante dando as suas palestras. Muito obrigado. O que você conta para as pessoas quando você dá essas palestras? Então, eu conto para elas como é que funciona a minha cabeça. Eu falo para elas o que eu faço na minha cabeça, né, o que tem nela. E a minha mãe, ela explica, né, e o meu pai também, eles explicam como é que tem que se fazer com um autista, o que é o autismo exatamente. E ela também ensina como é que se tem que conviver com eles. Então, você deu sorte com esses pais, né? Nem todo mundo tem essa sorte, esse privilégio, né? Alguns pais não fazem isso, né? Isso é uma pena. Eu, às vezes, quando vejo uns pais irritados com a criança autista e tal, me corta o coração, né? Porque, poxa, se em casa ele não tem esse carinho, né? Imagina fora de casa, né? Então, acho que é um privilégio você ter esses pais. Que bom que você tem eles. Parabéns. Muito obrigado. Nessa questão também ainda do preconceito, né? Teve alguma situação que você acha que foi assim, que você lembra, que foi horrível, que você acha que não deveria acontecer nunca mais? Sobre o preconceito? Que você tenha sentido, que você fala, nossa, isso realmente hoje eu senti esse preconceito e foi horrível. Se eu já tive isso? Bom, eu tive isto, mas não foi com autista, não foi com nada disso. Eu posso falar com o que foi? Lógico. Foram com os homossexuais. Só que aí depois a minha mãe, ela me explicou que eles querem ser assim, então a gente deixa eles livres, é o problema deles.
Nicolás, foi um prazer aqui conversar com você. Acho que eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais, porque eu acho que vão surgir outras questões, vou pensar em tudo que você falou, né, e vai surgir outras questões que eu gostaria depois de discutir com você. Sim, foi o mesmo prazer de estar aqui com você, Dr. Alisson Muotri. E também eu espero que a gente se encontre mais vezes para a gente se perguntar um ao outro e conversar. Obrigado, Nicolás. Continua assim esse garoto muito obrigado. Otimista e para frente que causa admiração em todo mundo. E continue sendo esse cientista que todo mundo te admira. Obrigado, Nicolás. Obrigado. Obrigado. Tá joia?